uma deusa, uma feiticeira, uma mística, uma pioneira, a mãe da abstração, um segredo muito bem guardado por muitos e muitos anos, uma das maiores artistas de todos os tempos. Vamos falar sobre Hilma af Klint depois da vinheta. Oi, sou eu, Amanda, aqui novamente no Arte para Você, e hoje vamos falar sobre Hilma af Klint, uma grande mulher, uma grande artista que foi a pioneira da arte abstrata no mundo. Por muito tempo se acreditava que o primeiro artista abstrato era o Kandinsky, e tem uma razão para isso. Porém, a descoberta de obras da Hilma af Klint feitas ao longo de sua carreira levaram a gente a descobrir, que a gente, o mundo no caso, né, não eu, né, levaram o mundo a perceber, descobrir que o pioneirismo da arte abstrata não é dele, mas dela, apesar de que isso foi um segredo muito bem guardado por muito tempo, a pedido dela própria. Por que de tudo isso? A gente vai saber mais enquanto a gente for conversando aqui sobre a obra dela ao longo desse vídeo. Mas antes, peço que deixem o like, se inscrevam no canal para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas, para ajudar na divulgação aqui do vídeo. E aí, agora que vocês já se inscreveram, já deixaram o like, vamos falar mais sobre a Hilma af Klint, essa mulher interessantíssima, de uma vida bastante não ortodoxa, bastante não convencional, uma mulher que é uma artista, assim, estupenda, não apenas uma artista, né? Uma filósofa, uma cientista, uma mística, uma mulher de espiritualidade, uma mulher interessada em ciência, em botânica, em química, no plano espiritual, na transcendência, uma religiosa, uma mulher assim, de uma personalidade, de uma vida, de uma carreira, de uma filosofia de vida extremamente complexa, de uma biografia muito interessante, pioneira em vários campos do conhecimento. Sabe-se agora, né, que a mãe da abstração, na verdade, né, a primeira aí que derrubou aí as barreiras da abstração, e uma artista que só foi ser mais conhecida de forma mais ampla num período relativamente recente, uma sueca, e a gente vai agora mergulhar um pouquinho mais na vida dela. A pintora sueca Hilma af Klint foi, durante o seu próprio período de vida, desconhecida para grande parte do mundo. Hoje em dia, ela está no mesmo patamar de artistas como Kandinsky, Mondrian e Malevich. A Hilma af Klint, que nasceu em 1862 em Solna, na Suécia, criou um total de 1000 pinturas, desenhos, aquarelas e esboços até a sua morte em 1944. Porém, foi só mais recentemente que essa sueca, filha de uma casa nobre, da antiga aristocracia sueca, recebeu mais atenção pelo seu trabalho artístico. No período, como eu disse, se acreditava que o Kandinsky foi quem introduziu a abstração à pintura em 1911. Porém, a gente sabe hoje em dia que a Hilma af Klint já estava produzindo pinturas abstratas em 1906. Portanto, 5 anos antes dos primeiros trabalhos abstratos do Kandinsky. O que torna ela, então, a primeira artista que a gente conhece hoje que estava fazendo arte abstrata. E isso é muito interessante porque, de certa forma, a gente pode reescrever a história da arte do ponto de vista dessa descoberta, né? De que 5 anos antes do Kandinsky, ela já estava fazendo pinturas abstratas. Então, assim, né? Essa linha de corte que sempre foi considerado 1911 com o Kandinsky, lembrando que essas marcas temporais sempre são meio artificiais, né? Tem um pouco de arbitrário nisso, porque as coisas não acontecem da noite para o dia, não é um belo ano, tudo muda na história da humanidade, não é assim? Mas, né, considerando, né, a artificialidade desses marcos temporais, sempre foi esse, né? E aí tem lá os seus motivos de porquê desse ano e tal. Mas sempre se considerou que foi o Kandinsky naquele momento. Agora a gente sabe que 6 anos antes ela já estava fazendo isso. Ela não queria que ninguém visse na época. Isso foi uma escolha dela, né? Ela não queria que esses trabalhos fossem conhecidos naquele momento. Ela queria que fossem conhecidos posteriormente, e tem lá um motivo e uma explicação que a gente vai chegar lá. Mas assim, realmente é um foco de perspectiva, né? Uma mudança de perspectiva. Se a gente for colocar a abstração na história da arte, a gente tem que botar 6 anos antes e a gente tem que mudar essa paternidade aí, né? Vir uma maternidade. E é também
uma mudança, né, numa questão da inserção das mulheres na história da arte, porque aí a gente coloca aqui essa ruptura que é atribuída ao Kandinsky deveria ou deve ser atribuída a ela, né? Então esse lugar passa a ser dela, não mais dele. Não que isso diminui em nada o que ele estava fazendo, mas ela fez primeiro. O trabalho anterior era muito naturalista, ela pintava muito a natureza, a botânica e retratos. Respondiam mais com o trabalho artístico esperado de uma filha, né, da nobreza, de uma mulher de boa família, na virada do século. Ela pintou muitas cenas da natureza, ela pintava muitas imagens e motivos da botânica no começo da sua carreira. Inclusive também fez muitos retratos. Ela rompeu com a pintura naturalista aos 44 anos e se virou para, né, buscou a arte abstrata. Mas quem era a Hilma af Klint? Vamos entender um pouquinho mais da biografia dela. Ela nasceu na Suécia em 1866. Ela nasceu numa família protestante e ela era a quarta de 5 crianças. Ela passou boa parte da sua infância no castelo de Kauberg, onde ela nasceu. Ela passou a maior parte da sua infância no castelo Kauberg, onde ela nasceu. Isso porque esse castelo servia como uma academia naval e o pai dela, o Victor af Klint, era um matemático e um almirante que estava baseado lá. Porém, a família saía do castelo durante os feriados e durante o verão, e ela passava todas as suas férias de verão na natureza, especialmente numa casa, um casarão, na verdade, né, uma casa ancestral daquelas, né, uma manor, né, que se diria em inglês, essa casa, né, que se chama Hanmora, situada na ilha de Adelso, no lago Mälaren. E quando ela tinha 20 anos, ela entrou na Royal Academy of Fine Arts, né, na Academia de Belas Artes de Estocolmo, que era, na época, uma das mais prestigiadas e prestigiosas academias, não apenas na Escandinávia, mas na Europa como um todo, e foi uma das primeiras na Europa que admitiu o currículo integral para alunas mulheres. Eu já falei aqui em outros vídeos sobre pintoras mulheres que às vezes elas encontravam algumas, não dificuldades, mas algumas assim obstáculos ou limitações com os currículos das academias. Em parte porque tinha a questão do estudo com modelo vivo, né, que eram com luz, e isso não era, por muito tempo não foi considerado apropriado para alunas mulheres. Tinha alguns tipos de matérias que não eram, nas quais elas não eram bem aceitas, então elas acabam fazendo o currículo faltando algumas coisas, ou algumas aulas elas não tinham acesso, ou não podiam fazer, era tudo mais difícil. E a Academia de Estocolmo foi uma das primeiras a aceitar alunas mulheres em total pé de igualdade com alunos homens. Elas podiam fazer tudo, tinham acesso a todas as aulas, a todo tipo de tema, a todo tipo de assunto, enfim, né? Tudo era acessível. E ela estava lá. A sua irmã de 10 anos, Hermina, morreu. E essa morte tão precoce da irmã dela causou nela uma curiosidade, um interesse muito grande pelo espiritual, pelo místico, pelo sobrenatural, e ela começou a frequentar sessões espíritas, em parte para tentar se comunicar com o mundo espiritual para onde a irmã dela agora estava, ou ela acreditava que a irmã estava. E ela sempre teve uma personalidade assim meio de buscar limites, né, ou de tentar romper limites, assim, o que fez, inclusive, ela se destacar como aluna, porque ela era uma aluna muito ousada, né, muito corajosa. E isso resultou nela receber uma bolsa de estudos e um prêmio que garantiu a ela um estúdio de artista no que era então, né, o quarteirão artístico, o bairro artístico de Estocolmo. E lá ela ganhou sua independência financeira e passou a ser conhecida com o nome que a gente veio a conhecê-la depois, né, Hilma af Klint. E ela pintava retratos, ela pintava paisagens e pintava a natureza, né, pintava temas botânicos. Por tempo, né, algum tempo depois, ela se afastaria, né, tanto dos retratos quanto das paisagens e da natureza e se tornaria a primeira pintora abstrata da Europa. Apesar desse treinamento muito sólido que ela tinha em desenho, retrato e temas da natureza e paisagens, e foi isso que permitiu que ela ganhasse dinheiro, que ela se sustentasse por muito tempo, ela logo buscou se afastar um pouco dessas técnicas clássicas que ela tinha conhecido e ela começou a desenvolver do que ela chamava de desenho automático. O que consistia nela desenhar sem permitir que a sua consciência, que a sua racionalidade
levasse ao processo. Ou seja, era uma técnica de desenho que ela desenhava direto, sem pensar, né, do inconsciente, né, é como se fosse uma coisa totalmente, né, um fluxo de consciência, né, então sem pensar, sem nenhum filtro de racionalidade, sem nenhum filtro de técnica, sem nenhum filtro de racionalização, era assim, né, o que vinha do inconsciente direto para a mão no desenho. Se vocês já viram os meus vídeos sobre surrealismo, vou deixar linkados aqui. Essa depois passou a ser conhecida uma técnica dos surrealistas, né? Um método que os surrealistas usavam, mas que ela já estava usando individualmente, como uma técnica individual desenvolvida por ela anos e anos antes. Eu falei que a moça era pioneira, hein? A técnica seria mais tarde usada no surrealismo e no dadaísmo, conhecido como automatismo. E foi nesse momento, como ela começou a praticar o desenho, né, com automatismo mais e mais frequência, ela começou a criar as suas, atualmente, icônicas pinturas abstratas. Ela pintou a sua primeira série abstrata com 44 anos. Em 1896, ela já tinha abandonado completamente a forma convencional de pintura que ela tinha aprendido na academia sueca. A partir dali, o seu interesse ficou cada vez mais para o invisível, o imaterial, o indizível, né, o intocável, né, o imaterial. Ela começou a pintar os mundos não vistos que estão escondidos na natureza e no mundo espiritual. E aí, com isso, ela começou a desenvolver esse grande body of work, né, esse corpo de trabalho muito grande de pinturas abstratas e essencialistas. E junto com outras 4 artistas mulheres, ela criou um grupo secreto chamado The Femme, ou seja, The Five, as 5. Sessões com as 5, ela sentia que ela, como se ela estivesse sendo comandada, né, por espíritos, pelo seu inconsciente, pelo mundo da consciência, pelo mundo imaterial. Eles estavam comandando, né, quase que ordenando que ela construísse um templo que abrigaria os seus trabalhos. Ela produziu mais de 190 pinturas para uma série chamada Paintings for the Temple, pinturas para o templo, sendo que 111 delas foram produzidas entre 1907 e 1908, ou seja, em somente um ano. O templo que ela imaginou para esses trabalhos, que seria um lugar de 4 andares com uma escada em espiral bem no seu meio, acabou que nunca foi construído, nunca foi realizado. Porém, um lugar em 4 andares em espiral tem um lá em Nova York que é bem parecidinho. E ele vai entrar na história aqui. Guardem essa informação. Os desenvolvimentos que aconteciam na época na ciência e estudos da natureza também informaram as suas abstrações. Antes dela começar a fazer arte totalmente abstrata, ela trabalhou também como desenhista para um instituto veterinário, produzindo desenhos muito detalhados de cirurgias animais e de anatomia animal. O seu interesse no mundo natural esteve com ela durante toda a sua carreira. Lembram que eu falei que ela fazia muitas paisagens, desenhos de botânica? E muitos acadêmicos, estudiosos e historiadores da arte sugerem que o seu interesse em biologia pode ter impactado as suas abstrações, algumas das quais têm semelhanças com formas da natureza. E ela não apenas tinha um interesse muito grande no mundo natural e na ciência, e é importante a gente lembrar que essa era uma época também de desenvolvimento científico muito, muito grande, né? Assim, o desenvolvimento da ciência, da medicina. Então é natural, eu já falei muitas vezes, né? Essa divisão de campos que a gente tende a entender hoje, humanas, exatas, biomédicas, nem sempre foi assim. Na Grécia Antiga não era assim, no Egito não era assim, no Renascimento não era assim. A todos os grandes mestres do Renascimento, Leonardo da Vinci é o exemplo máximo, mas todos eles tinham muito conhecimento de matemática, de ciência, de engenharia, de geometria, de arquitetura, né? Leonardo da Vinci sabia, né, conhecia, o maior gênio da história da humanidade, talvez, né? Mas conhecia tudo, inclusive anatomia. Eles estudavam muito anatomia, todos eles conheciam anatomia, conheciam corpo humano. Então, é muito normal que eles tivessem interesse. Na verdade, se a gente for olhar a história da arte, eu já falei isso aqui muitas vezes, né? Essa figura do artista, essa figura só de humanas, esse conhecimento muito assim, né? E sem nenhuma base de coisas mais de outros conhecimentos,
não é assim, né? Assim, mesmo se você for dos artistas mais, né? As coisas não são tão simples assim, né? Tem muitos outros conhecimentos que informam o conhecimento artístico, né? A obsessão dos impressionistas com luz, né? Eles estavam lidando com ciência, com física, né? Assim, não só... É só um exemplo que me veio aqui à cabeça, né? Os renascentistas e os gregos talvez sejam os mais claros. Eu tenho aqui um vídeo sobre a escola de Atenas do Rafael que fala só sobre isso, né? E por que ele está se referindo a Atenas e a geração dele, enfim. Mas é muito natural que esses artistas tivessem todo esse interesse em ciência, com a expansão enorme que a ciência, a medicina, a química estavam tendo naquela época, né? Enfim, a expansão da eletricidade, enfim, né? da ciência, né? Em termos, né, de laboratório, microscópio, a medicina, remédio, antibiótico, penicilina, uma série de coisas que estavam ali, né, por volta daquela época ali. Então é muito normal que o interesse na ciência, nas ciências ditas hard, existissem, e que ela, uma mulher tão interessada, né, no não visível, no não material, né, no mundo não apenas físico, né, tivesse esse interesse tão profundo e denso em ciência como ela tinha. A mística, o espiritualismo era uma influência muito grande na sua arte. O seu interesse, né, na espiritualidade começou quando ela tinha 18 anos, quando a sua irmã de 10 anos na época morreu. Ela começou a estudar teologia, filosofia da religião, e passou a frequentar todo tipo de sociedades espíritas, grupos espiritualistas, grupos místicos, e começou a tomar parte em todo tipo de grupo, né, religioso ou espiritual que ela conseguisse encontrar. Falei lá sobre o grupo As Cinco, né, The Five, que ela fundou em 1896 com outras 4 mulheres. Elas tinham essa proposta de entrar em contato com os grandes mestres de outras dimensões. E essas práticas influenciaram o seu trabalho, como, por exemplo, eu já falei, né, no desenho automático. Em suas pinturas, os mistérios da unidade do universo, que na realidade visível e material era visível na dualidade. E esse grupo, As Cinco, era um grupo de mulheres artistas que eram interessadas, né, em misticismo, espiritualidade, e que regularmente conduziam sessões, né, digamos assim. E elas acreditavam que elas recebiam mensagens de espíritos, que elas chamavam, né, os grandes mestres, e elas gravavam essas transmissões num livro que era compartilhado por todas elas, né? Então todas elas escreviam, né, quase que psicografavam as mensagens que elas recebiam desses grandes mestres. E esses experimentos artísticos conduzidos pelas 5, que eram influenciadas, né, por sessões de espiritualidade, de comunicação, né, com outros planos de existência, e com esse automatismo e com essa escrita psicografada, né, direta, é algo, né, que, como eu disse, influenciaria muito os surrealistas décadas mais tarde. E nos anos de 1917 e 18, ela ficou completamente imersa nesse estudo muito intenso do sobrenatural. E isso pode ser visto ainda hoje na sua série Studies on Spiritual Life, que contém uma série cuja série contém elementos que podem ser encontrados em outros trabalhos dela também, como círculos concêntricos, formas geométricas e cores brilhantes. E ela tinha a ideia que seus trabalhos deveriam ser escondidos do público por 20 anos depois da sua morte. Mas ela também, ou seja, quando eu falei que o mundo viu as obras do Klimt, mas só viu as dela muito tempo depois, teve lá um motivo. Ela mesma deixou tudo arrumado para que o seu trabalho só fosse visto pelo grande público 20 anos depois da sua morte. Ela morreu bem velha, então vocês imaginam, ela teve toda uma vida, e aí 20 anos depois o mundo seria apresentado aos seus trabalhos. Então não foi à toa que o Kandinsky tomou esse lugar aí de pioneiro da abstração, apesar de que ela já estava fazendo isso 6 anos antes. Não foi apenas circunstancial, porque ela também pediu que o seu trabalho ficasse escondido por 20 anos depois da sua morte. Então tem um motivo concreto que partiu dela própria para isso. E ela imaginou que o seu trabalho deveria ser visto de uma forma muito especial. Ela desenhou lá o tal do templo para as suas pinturas, no qual os visitantes andariam por uma espiral de pintura em pintura, de série em série. Disse já, ela fez esses seus Paintings for the Temple, ela começou em 1906 e completou todos em 1915.
e que eram para ser vistos, né, nessa espiral. Falei, né, sobre um lugar lá em Nova York, o Guggenheim Museum. O Guggenheim tem essa espiral, né, a gente vai andando nele assim, fazendo esse círculo. Lembra muito esse tal templo que ela tinha imaginado para os seus trabalhos, que nunca chegou, de fato, a ser materializado. Porém, justiça poética, às vezes acontece, às vezes a vida é linda. Em 2018, 2019, o Guggenheim fez a maior exposição de seus trabalhos que já aconteceu. Então, de certa forma, eles colocaram como ela imaginou que deveria ser naquela espiral. Então, ela não conseguiu que o seu templo, de fato, fosse materializado como ela imaginou, mas o Guggenheim, de certa forma, corrigiu isso aí. Que bom que o Guggenheim existe dessa forma, que essa coincidência feliz pôde se materializar, e as obras dela foram vistas num lugar que lembra bastante o templo que ela tinha imaginado para as suas próprias obras. Eu não disse que ela era uma mulher do futuro, uma visionária? Aí está. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu coloquei muitas imagens aqui desse trabalho maravilhoso, dessa mulher maravilhosa. Já tem um tempo que eu estava querendo fazer esse vídeo, finalmente consegui soltar. Espero que vocês tenham gostado. Aceite sugestões de novos temas e vejo vocês no próximo. Tchau!